Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Kotlin. E a aula de hoje ela vai ter uma abordagem mais prática, que vai ser... Ela não vai ser também muito aprofundada, mas ela vai buscar só introduzir aí como que se dá aí a questão do uso de interfaces gráficas em Kotlin e também de conexão com um banco de dados. Vai ser algo bem simples e bem prático. Eu vou codando e explicando o código. É só realmente uma aula introdutória desses conceitos, para caso vocês queiram se aprofundarem. E para isso nós vamos usar o MySQL como banco de dados. Vamos fazer um projeto que é bem simples, um departamento de cadastro de professores, onde a gente vai ter uma interface gráfica para a gente cadastrar, visualizar, editar e deletar o cadastro aí de professores. Então, vamos lá, vou começar aqui primeiro com a parte do banco de dados. A primeira coisa que a gente precisa é de um banco de dados. Nós vamos usar o MySQL. Aqui nessa aula eu não vou mostrar a instalação do MySQL, porque eu acho que foge um pouco do escopo desse curso. Então, aí no site do curso vai ter um material de apoio com tutoriais para a instalação do MySQL. Mas, então vocês sigam esses links de apoio, esse material de apoio. E feito isso, a gente pode começar aqui a programar o nosso programa do departamento de professores. Com o MySQL já instalado, a gente pode criar um novo banco de dados clicando aqui. Aqui basta a gente escolher o nome do nosso banco de dados e clicar em Apply. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele aqui pronto. A gente vindo aqui em esquinas, a gente vê todos os bancos de dados que a gente possui aqui no MySQL. A gente vai abrir o banco recém-criado e aqui em Tables a gente tem todas as tabelas desse banco. Para criar uma nova tabela, a gente clica com o botão direito, vai aqui em Create Table, e aqui a gente seleciona o nome da nossa tabela e as colunas. Por exemplo, uma coluna de D, que é do tipo inteiro, e a chave primárias, não pode ter valores repetidos e é não nulo. Tem necessariamente que ter algum valor, não pode ser um valor nulo. Nome, uma string de até 45 caracteres, não nulo, e assim vai. Depois de definir todos os atributos da coluna, a gente vai clicar aqui em Apply para criar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o banco de dados. Tá bom? Então, feito isso, a gente tem o nosso banco de dados departamento e a nossa tabela professor, que vai ter os campos ID, nome, e-mail, telefone, departamento e formação. Com o nosso banco de dados, então, já configurado, a gente vai precisar também de um conector MySQL, porque a gente vai usar a conexão JDBC. Então, para isso, a gente vai aqui entrar no site da MySQL, na parte de produtos, conector. Esse link também vai estar disponível para vocês no site do curso. Então, a gente vai procurar aqui o driver para MySQL de JDBC. A gente vem aqui na página de download. Seleciona aqui o sistema operacional, ele funciona independente da plataforma. A gente baixa aqui um arquivo zip. A gente vai fazer o download. Feito isso, a gente extrai esse arquivo e lá vai ter um arquivo semelhante a esse aqui, MySQL, connector, j, número da versão, .jar. Então agora a gente pode começar aqui a desenvolver o nosso programa. Você vai botar em uma pasta esse arquivo aqui e o nosso arquivo .kt do Kotlin para a gente começar a fazer aqui o nosso programa. Bom, primeiramente é necessário a gente importar algumas bibliotecas. Uma biblioteca nada mais é que é algo que já vem aí do Kotlin e do Java, que possui algumas funções já prontas relacionadas a interfaces gráficas, relacionadas à conexão com o banco de dados, que nós vamos ter que usar aqui. E como o Kotlin ele roda em cima da JVM, ele usa as mesmas bibliotecas que o Java. Então, por exemplo, a biblioteca Swing, que é uma biblioteca gráfica do Java, também pode ser usada no Kotlin, inclusive é a que nós vamos usar aqui. Então aqui a gente vai importar as bibliotecas necessárias para o nosso programa. Aqui eu vou importar algumas bibliotecas necessárias para a parte gráfica. Essas são as bibliotecas necessárias para a parte gráfica. E agora para a parte de conexão com o banco de dados.
Com isso, todas as bibliotecas estão importadas e isso vai nos permitir usar algumas funções aí que a gente vai ver aqui durante o código. Primeiramente, vamos para a parte do banco de dados, de fazer as funções que cria, lê, edita e deleta. Eu vou definir aqui algumas variáveis globais que a gente vai precisar para isso, que vai ser a nossa URL, para se conectar ao banco. Uma URL de uma conexão JDBC ela se dá da seguinte forma: JDBC, _MySQL, que é o banco que a gente está usando, _, localhost, como está hospedado na nossa própria máquina. Do contrário, a gente especificaria um IP, mas como está na nossa própria máquina, o IP é o localhost. A porta a gente define na configuração, quando a gente está instalando ali o banco de dados. Por padrão, geralmente veio essa, mas se na instalação você especificou outra porta, você coloca aqui. E, por fim, o nome do banco de dados que a gente criou. No nosso caso aqui, eu criei departamento. O banco de dados se chama departamento. A gente precisa também de usuário e senha. Você especifica também quando cria o banco de dados. No meu caso, eu coloquei usuário root e senha root. Agora a gente pode vir aqui e criar as nossas funções aqui do banco de dados. Bom, a primeira função que a gente vai criar aqui é a função create, para adicionar novos registros ao banco de dados. Para isso a gente vai precisar dos atributos que a gente vai colocar: uma string id, uma string nome, uma string e-mail, uma string telefone, uma string departamento e uma string formação. Com isso, todos os 3 atributos que a gente definiu lá no nosso professor no banco de dados está aqui. E aqui a gente precisa fazer o seguinte: a gente cria a conexão, criando para isso um objeto da classe connection, que a gente importou ali nas bibliotecas. A gente importa ali a classe connection, e é para isso, para que a gente possa usar elas aqui durante o nosso código. Então, para isso, a gente vai usar aqui também a driver manager, usando esse método getConnection, passando o URL, o usuário e a senha. Com isso, a gente criou nossa conexão com o banco de dados. A forma como a gente cria a conexão com o banco de dados é essa aqui. Agora, o MySQL ele funciona com o conceito de queries, que para você fazer alterações no banco de dados, você precisa de comandos de SQL. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque sai do escopo do curso, mas para a gente fazer um query de inserção, de inserir dados no banco de dados, a gente vai criar aqui uma insert query, uma variável insert query, que vai ser uma string contendo a seguinte query: inserir no banco de dados professor, um ID, um nome, um e-mail, um telefone, um departamento e uma formação. Inserir nesse campo os valores. E aqui, os valores, a gente vai colocar tudo 6 pontos de interrogação. Aqui entram os valores. O valor que a gente vai colocar para ID, para nome, para e-mail, telefone, departamento e formação. Só que a gente vai fazer isso de uma forma diferente, usando aqui uma biblioteca que a gente importou, que é a Prepared Statements. A gente vai criar aqui um objeto, Prepared Statement, da classe Prepared Statement. E aqui a gente passa a conexão.prepared statement, passando aqui a query que a gente criou. Aí aqui a gente pode então inserir aí os nossos valores passados aqui por parâmetro. E isso a gente faz da seguinte forma: nosso prepare statement vai ter essa função setString, e a gente vai colocar aqui na primeira interrogação, a gente vai colocar o valor do nosso ID aqui. Na segunda interrogação, o valor do nosso nome. Na terceira interrogação, o valor do nosso e-mail. Na quarta interrogação, o valor do nosso
telefone, na quinta interrogação, o valor do nosso departamento, e na sexta interrogação, o valor da nossa formação. E substitui aqui nessa string os valores de interrogação, fazendo com que agora a nossa string seja correta. Então agora é só executar, usando aqui prepared statement.execute update. Isso vai executar o nosso banco de dados. Feito isso, a gente só precisa agora fechar os objetos que a gente abriu. Dar um close aqui no prepared statement e na nossa connection.close. Recapitulando. Aqui a gente abre nossa conexão. Aqui a gente fecha. No meio aqui, a gente vai estruturar a nossa query, é o comando para inserir as coisas no nosso banco de dados, com essa string base e adicionando aqui, no lugar do substituindo as interrogações, pelos valores de fato. Com isso está criada a nossa função create. Agora a nossa função read, ela não precisa de nenhum parâmetro. Ela faz o seguinte, ela estabelece a conexão, da mesma forma que aqui em cima. E a gente vai ter também aqui outra query, vou colocar aqui select query, que vai ser a string select tudo da tabela professor. Aqui a gente vai também aqui criar um statement da classe statement, connection.create statement. E a gente vai precisar também de um result set, que vai receber todos os registros aqui que a gente tem na nossa tabela. E aqui a gente vai executar. A nossa query. Então, eu quero pegar todos os resultados que a gente vai obter numa string. Eu vou criar aqui uma string chamada string, que começa vazia. Nesse while, eu vou chamar aqui esse result set. Esse result set vai ser um objeto que vai estar contendo aí todos os nossos registros. E isso aqui vai passar para o próximo registro e retornar a verdade se ele existe. Então, para cada registro, esse while aqui vai rodar para cada registro, a gente vai pegar os valores, o valor de D vai ser resultSet.getString. Vai passar aqui para esse D, no registro atual, o campo, a coluna, o valor que está aí na coluna ID. E a gente vai fazer isso para todas as colunas. Nome, e-mail, telefone, departamento e formação. E aí a gente vai adicionar na string a seguinte substring. Vamos imprimir o ID, o nome, o e-mail, o telefone, o departamento, a formação e uma quebra de linha. A gente vai fazer isso para cada um dos registros existentes. No final disso, a gente vai exibir isso para o usuário em um pop-up. Usando aí as coisas que a gente importou, a gente vai usar aqui essa classe, JOptionPane, usando aqui o método showMessageDialog, passando aqui os parâmetros null, a string, que vai ser o texto que vai ser exibido, o título do dialog e qual tipo de painel ele é. A gente vai passar aqui que é information message, sinalizando aqui que é só uma mensagem comum. Eu não estou entrando aqui muito aprofundado nessas questões de como funciona por dentro os métodos do banco de dados ou esse método aqui do dialog, porque não está aqui no escopo dessa aula. Ela quer mesmo só trazer isso aqui
superficialmente, para vocês terem uma base, para caso vocês queiram, então, se aprofundar aí, pesquisar com documentação, etc. Feito isso, a gente só tem que fechar as coisas aqui. Result_set.close, statement.close, connection.close. Feito isso, está pronta a nossa função de read. Agora a nossa função de update, ela vai precisar desses mesmos parâmetros aqui. E ela é muito semelhante à função de criar. A gente cria a conexão. A gente vai criar também a carry, update carry, que está dessa forma. Atualize a tabela professor, colocando no campo nome um valor aí que a gente vai passar, no campo e-mail outro valor que a gente vai passar, no campo telefone outro valor que a gente vai passar, no campo departamento outro valor que a gente vai passar, no campo formação outro valor que a gente vai passar. E a gente faz isso no registro que o ID é igual ao valor aqui que a gente vai passar. Agora, mais uma vez, a gente tem que substituir esses valores, os valores que estão aqui como interrogação. E essa parte aqui é igual à função de criar, com exceção de que aqui agora vai ser essa carry aqui, a nossa update carry, que a gente definiu aqui. E aqui a gente vai passar os valores, alterando só a ordem aqui, porque agora o ID fica no último aqui. Então a gente vai passar no primeiro interrogação nome, no segundo e-mail, no terceiro telefone, no quarto departamento, no 5 informação e no 6 o ID. Feito isso, a gente executa prepared statement.execute update. E aí a gente só fecha aqui o que a gente abriu. Está feita a nossa função de update. Temos agora a nossa função de deletar. Para isso a gente só vai precisar o ID do registro que a gente quer deletar. A gente abre a conexão novamente. A gente vai criar aqui uma carry, que vai ser delete da tabela professor os registros onde o ID equivale ao valor que a gente vai passar. A gente vai substituir ele aqui, val prepared statement. Prepared statement vai receber aqui connection.prepared statement, passando aqui a nossa carry. E aí, prepared statement .setString, a gente vai substituir o valor aqui da nossa interrogação. A primeira e única interrogação vai receber aqui o valor ID que a gente passa por parâmetro. Feito isso, é só executar. Prepared statement.execute update. Isso vai executar nosso banco de dados. Depois disso, basta a gente fechar aqui o que a gente abriu. Então, aqui, as nossas funções de banco de dados, elas estão prontas. Agora a gente pode passar, então, finalmente para a parte gráfica. E a gente vai fazer isso usando a biblioteca Swing. A biblioteca Swing ela é composta de componentes. No nosso caso, que a gente vai fazer um componente principal, frame, que é a tela que a gente vai plotar no nosso computador. Dentro dela estarão todos os outros componentes. A gente tem também o componente panel aqui. E a gente vai criar um componente button panel, que o componente panel é também como se fosse um painelzinho que você pode colocar outros componentes dentro. Então ele serve para ficar organizado. Dentro da nossa frame vai ter um painel, onde vão ficar nossos botões. Um painel onde vai ficar onde vai ficar o lugar para a gente digitar os nossos valores. E um componente label, que é um textozinho escrito que vai estar também aqui. Nossa tela então vai ser composta de um painel de botões, um painel de textos e um painel com um textozinho.
Para a gente fazer isso, então, aqui na nossa função main. Aliás, primeira coisa, eu vou declarar aqui a nossa função criar e mostrar a nossa GUI. GUI significa Graphical User Interface, interface de usuário gráfica. Aqui na função main, então, a gente vai usar aqui esse método aqui, para chamar nossa função. Isso aqui é importante só para uma questão interna lá da biblioteca Swing, que precisa garantir que as questões do Swing, tudo relacionado ao Swing vai ocorrer em uma thread específica. Então, por isso a gente precisa criar e mostrar GUI, a nossa função, ser chamada dentro aqui dessa funçãozinha aqui. Agora a gente pode vir aqui ao código para criar a interface gráfica. A gente vai criar a frame, conforme eu falei, chamada aqui de, passando isso aqui de departamento, a nossa frame principal aqui, que está ao redor aqui. Feito isso, a gente tem que definir alguns atributos dela. Default close operation, define o que acontece quando a gente clica no botãozinho de fechar essa frame. E a gente passa aqui esse valor constante, que é um valor padrão aqui que vai fechar a nossa frame, tudo definido aqui dentro da própria biblioteca. Bom, a gente sabe que a frame vai ter componentes dentro dela. Para a gente definir como que esses componentes vão estar dispostos, a gente tem que definir o tipo de layout do frame. No caso aqui, o nosso frame vai ser o tipo border layout. Isso quer dizer que vai ter como a gente colocar componentes relacionados à borda do frame. Vai ter como a gente colocar um componente preso aqui ao topo, que vai ser o nosso button panel, um componente preso aqui ao meio, ao centro, que vai ser o nosso text field panel, e um componente atrelado aqui ao fim do frame, que vai ser o nosso output label. Feito isso, então, a gente vai criar agora o nosso button panel, o painelzinho onde vai ficar os botões. E a gente cria aqui, jpanel. E a gente tem que definir também o layout. O layout que eu vou usar para isso vai ser o grid layout, com as configurações de 1 e 4, que isso vai me permitir colocar os componentes dentro desse panel num gridzinho com uma linha e 4 colunas. Ou seja, aqui eu vou poder colocar os elementos, componentes dispostos nessa forma aqui. Vão ter 4 componentes em uma linha dentro aqui do nosso botão panel. Agora a gente vai criar então os nossos botões, que vão vir aqui dentro. Vai ser o cadastrar button, um JButton com o título de cadastrar, um listar button, um JButton com o título de listar, um editar button, um JButton com o título de editar e um deletar button com o título aqui de deletar. Feito isso, a gente vai adicionar esses componentes ao nosso button panel. A gente coloca aqui button panel add cadastrar button. A gente vai adicionar o panel, o botão de cadastrar, o botão de listar, o botão de editar e o botão de deletar. Agora a gente vai criar aqui a nossa text field, seguindo a mesma lógica, é um panel também. Val text field panel, um componente jpanel. O layout também vai ser um grid, só que agora a gente vai ter mais elementos para colocar, então a gente vai precisar de 7 linhas e 2 colunas. E a gente vai criar aqui os componentes que a gente vai colocar aqui dentro, que vão ser um label. Um label é um componente que contém simplesmente um texto. Basicamente, um texto onde vai estar escrito ID, um label onde vai estar escrito nome, um label onde vai estar escrito e-mail
um label onde vai estar escrito telefone, um label onde vai estar escrito departamento e um label onde vai estar escrito formação. Agora a gente vai criar também os campinhos de texto, onde a gente vai inserir aí os nossos valores. Criar aqui um campo para o ID field, usando aqui o componente JTextField. A gente vai criar um para cada um dos atributos também. Um para nome, um para e-mail, um para telefone, um para departamento e um para formação. Agora a gente vai adicionar esses componentes aqui ao nosso panel. A gente vai colocar aqui textFieldPanel.add ID de label, o label de ID, e o ID de campo e o campo de texto de ID. A gente está adicionando aqui a label de ID e o campo de texto de ID, e a gente vai fazer isso para todos os atributos. Para todos os pares de componentes que a gente criou. Para nome label e nome ID, e nome field, e-mail label e e-mail field, telefone label e telefone field, departamento label e departamento field, e formação label e formação field. A gente vai adicionar aqui ao panel de test field esses componentes aqui que a gente tinha criado. E por fim, como eu tinha mostrado, a gente vai adicionar também o output aqui no finalzinho. Ele não está dentro de um panel nem nada, ele vai estar dentro do frame só. Então a gente cria aqui um output label, que é também um JLabel, que a gente vai inicializar sem texto nenhum. Com isso está pronto a nossa telinha. E posteriormente aqui a gente vai adicionar algumas funcionalidades. Aqui, cadastrar button Add Action Listener. Aqui dentro vai vir o código que vai ser executado quando o usuário clicar no botão cadastrar. E a mesma coisa para os outros botões. Cadastrar button, quais que a gente definiu aqui. Listar button, editar button e deletar button. Aqui está feito então a nossa interface gráfica. Eu vou rodar aqui para a gente ver. E posteriormente a gente vai adicionar algumas coisas para rodarem quando a gente clicar no botão cadastrar, listar, editar e deletar. A gente tem alguns errinhos aqui. Aqui faltou um T. Aqui também. No caso, o atributo layout vai receber um grid layout. Aqui eu também coloquei errado. Na verdade, aqui eu quis declarar uma JLabel, mas eu acabei declarando panel. O certo aqui seria JLabel. Outro erro aqui é na linha 100, na verdade é prepare statement. E eu repeti esse erro aqui também, na linha 147. E aqui na linha 167. Depois disso, falta a gente colocar aqui, adicionar ao frame, o nosso button panel, na parte norte do nosso layout, atrelado à parte superior. A gente vai adicionar também o nosso text field panel no centro do nosso layout. E a gente vai adicionar o nosso output label na parte inferior do nosso layout. Feito isso, a gente precisa dessa funçãozinha aqui, desse métodozinho aqui, para empacotar tudo. E aí a gente precisa colocar o atributo isVisible como verdadeiro
para a gente de fato, isso aqui ser exibido na tela. Agora então a gente vai compilar. E executar. E aqui está a nossa interface gráfica bonitinha, mas ela ainda não faz nada porque a gente não adicionou as funcionalidades dos botões. E a gente vai fazer isso agora. Aqui para cadastrar, quando a gente clica em cadastrar, a gente vai chamar a nossa função que a gente definiu lá, create, mas para isso a gente vai precisar desses parâmetros aqui. A gente vai pegar esses parâmetros dos nossos campos de texto, onde o usuário digitou. Então a gente vai pegar aqui, o nosso ID vai ser lá naquele campinho de ID que a gente criou, o nosso ID field, a gente vai pegar o texto que está nele. E a gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros atributos. Nome, a gente vai pegar do campinho de nome, o texto que tiver no campinho de nome. E-mail, a gente vai pegar no campinho que tiver o e-mail. O telefone, a gente vai pegar no campinho de telefone. O departamento, a gente vai pegar no campinho de departamento. E a formação, a gente pega aqui no campinho de formação. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu peguei o valor que estava digitado em cada um daqueles campos de texto e coloquei nessas variáveis aqui. ID, nome, e-mail, telefone, departamento de formação. E agora a gente vai tentar chamar a função ali que a gente criou para inserir as coisas no banco de dados. Eu digo tentar porque ela pode dar alguma exceção, como a gente viu na aula de exceções e falhas. A gente vai tentar criar aqui com os parâmetros aqui que a gente pegou dos campos de texto. Se der tudo certo, o nosso output label, que fica aqui no finalzinho, para dar um feedback para o usuário, a gente vai colocar um texto dele dizendo o seguinte: criado com sucesso. Do contrário, é porque houve algum erro, a gente vai colocar também nele aqui, text, o erro que deu, a mensagem da exceção. Agora, para listar, a gente não precisa de parâmetro nenhum, conforme a gente definiu no nosso método read. A gente vai tentar chamar aqui o método read. Dizer aqui que foi lido com sucesso, a não ser que haja alguma exceção, que a gente vai colocar aqui, vai imprimir na tela lá no output label a exceção. O editar button, a gente também precisa de todos esses valores aqui, dos fields. E a gente vai tentar chamar aqui o método que a gente definiu aqui, que foi o update, passando esses mesmos parâmetros aqui. Se não ocorrer nenhuma exceção, eu vou colocar aqui editado com sucesso, do contrário, eu coloco na tela a exceção. No deletar, a gente vai precisar só do ID. E a gente vai tentar chamar aqui a nossa função delete. A gente tenta chamar a nossa função delete, passando o ID. Se tudo der certo, a gente coloca lá deletado com sucesso, do contrário, a gente exibe a mensagem de erro. E agora, o nosso programa está pronto. Vamos compilar novamente. E vamos rodar. Eu já fiz alguns testes nesse banco de dados, já tem alguns registros cadastrados, então se eu clicar em listar, ele exibe para mim os registros. Deu aqui lido com sucesso. Se eu quiser cadastrar novos, não pode estar com as coisas em brancos, então ele vai me dar aqui um erro, porque esse erro vem daquela exception. Então agora a gente inserindo os dados
será possível. Eu consigo aqui cadastrar, se ele está agora. Tem aqui esse novo registro que a gente colocou. Eu consigo editar aqui o ID3. Eu quero agora que ele tenha mudar esse campo aqui. Então, editado com sucesso. Se eu ver agora aqui, mudou. Eu consigo também deletar aqui onde está o ID3. Eu não preciso desses campos. Se eu deixar também não tem nenhum problema, mas para deletar eu só preciso passar o ID que eu quero deletar. Eu quero deletar o ID3. Deletar, deletado com sucesso. O registro não está aqui mais. Então, nosso programa está funcionando certo. E a ideia era só realmente ser uma aula muito prática e muito superficial, só mesmo para introduzir para vocês a questão de interface gráfica e de conexão com o banco de dados, caso vocês queiram se aprofundar, fazendo esse pequeno e simples projetinho aqui. Muito obrigado por terem acompanhado essa aula e o curso em si, e nós nos vemos numa próxima.